Transformando o trauma em crescimento. A importância da segurança psicológica na recuperação de empresas e cidades. Será que em momentos de crise nós podemos usar as nossas experiências para sairmos de determinadas situações mais fortes e resilientes? E ainda, será que sim, a segurança psicológica pode ser um catalisador de crescimento sustentável, tanto para empresas quanto para comunidades, para a sociedade como um todo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesse Segunda Segura do dia 13 de maio. Boa noite a todo mundo que está entrando, Kelly, Lu. Um prazer estar com vocês, iniciar a semana, né? Aprimorando a nossa liderança e fortalecendo a nossa semana sobre essa temática. E eu separei aqui para a gente justamente falar sobre como transformar o trauma em crescimento e como que a segurança psicológica pode nos auxiliar a recuperar uma comunidade, nos recuperarmos como sociedade, recuperarmos as nossas empresas que efetivamente podem, né, ser afetadas, e muitas que acabaram sofrendo diretamente com esse desastre já foram afetadas. Eu separei um roteirinho para a gente conversar aqui e a gente vai começar entendendo um pouco sobre segurança psicológica, que nunca é demais, embora a Segunda Seguras eu sempre estou trazendo essa temática, nunca é ruim a gente lembrar um pouquinho sobre o que nós estamos falando e a importância desse conceito na prática, né? No segundo ponto, eu quero trazer estratégias de como que a gente pode promover essa segurança psicológica nas empresas que estão em funcionamento, nas empresas quando chegar o momento de uma recuperação, as empresas que sofreram diretamente com esse desastre, como voltar, né, como ajudar nessa reconstrução, mas não só as empresas, mas as cidades, as comunidades, a sociedade que foi diretamente afetada por esse desastre climático, e aqui a gente está usando como pauta o desastre que assola aí o Rio Grande do Sul, mas a gente pode estar falando também sobre momentos de crise, momentos muito difíceis, que exigem aí uma capacidade de adaptação, de resiliência, de reconstrução, de reinvenção, que é o que efetivamente o Rio Grande do Sul vai precisar quando, né, esse caos, essa tragédia, esse desastre que ainda está acontecendo, passar e iniciar, sim, e passarmos para uma próxima fase de reconstrução, né, de tudo isso. E para finalizar a nossa Segunda Segura, então eu vou entrar justamente em como que a gente transforma esse trauma em crescimento, certo? Então são esses três tópicos aí, três grandes tópicos a qual eu escolhi para a gente conversar nessa noite fria, né, de segunda-feira aqui. Então eu vou estar olhando aqui para o lado, tem o meu roteiro aqui, né, gente, para eu não me perder, porque como sempre eu trago muito conteúdo. E aí eu começo a falar e às vezes perco tempo, né? Então, para também ter um compromisso aqui da gente focar justamente no tema. Então, é importante a gente lembrar o seguinte: estamos falando sobre como que a segurança psicológica pode ajudar efetivamente as empresas e as comunidades a se recuperarem, a reconstruir, né? A efetivamente iniciar quando chegar esse momento. E a gente precisa entender o que é segurança psicológica, porque existe uma confusão grande a respeito disso. Boa noite para todo mundo que está entrando. Uma confusão quando a gente fala sobre segurança psicológica, as pessoas confundem muito, né? Luiz, tudo bem? E aí, segurança psicológica, gente, é um termo que apareceu agora nos últimos anos, mas é estudado desde a década de 60 e é um conceito que surgiu muito ancorado nas organizações, mas é um conceito que estuda, né? Quando surgiu, ele estuda sobre capacidade de mudança, sobre performance, capacidade de aprendizado, e agora os últimos estudos da última década relacionaram segurança psicológica com saúde mental, embora
essa seja uma relação que muita gente faz. Ela não nasceu relacionada diretamente à saúde mental, mas sim, segurança psicológica nasceu relacionado à mudança, capacidade de mudar, capacidade de adaptação, de flexibilidade. E só depois ela foi evoluindo para a capacidade de aprendizado, quantas pessoas têm condições de aprender, né, de aprender diante dos erros, aprender diante das falhas e assim sucessivamente. Passou por uma fase de segurança psicológica relacionada à produtividade, performance, resultado, e aí a gente tem o caso do Google, que utilizou muito esse termo, e agora, recentemente, ela está sendo diretamente relacionado a, sim, saúde mental. Então, é importante a gente falar sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre segurança psicológica, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre a capacidade das pessoas de encontrarem um ambiente onde elas conseguem correr riscos interpessoais. E o que é isso numa linguagem bem simples? É quando, gente, a gente está num ambiente ou na presença de determinadas pessoas e onde a gente se sente muito à vontade para opinar, para tecer críticas, para nos posicionarmos diante de determinadas questões, sem receio de retaliação, de ser julgado, de ser humilhado, de ser desrespeitado pelas nossas opiniões, né? Sem receio de julgamentos. Então, é quando a gente tem liberdade, justamente, para expressar aquilo que temos de melhor, né? Para expressar a nossa autenticidade. E aí, a nossa autenticidade vem com criatividade, vem com uma capacidade maior de empatia, né? Vem com uma série de competências comportamentais quando eu estou num ambiente de segurança psicológica. Então, esse é o conceito. Quando a gente trabalha esse conceito alinhado, né, a ambientes de trabalho e a ambientes relacionados a comunidades em si, né, a cidades, a gente está falando justamente o seguinte: quando a gente fala de trabalho, a gente está falando que a segurança psicológica, ela é necessária para quê? Para promover capacidade de adaptação, resiliência, aumentar a resiliência diante das situações, e isso obviamente acaba trazendo uma capacidade de inovação, principalmente frente a mercados cada vez mais incertos, cada vez mais voláteis, mercados onde existe uma mudança muito grande. Quando a gente olha para este conceito dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de um bairro, né, de um grupo específico, o que a gente está falando? A gente está falando também de um conceito que fortalece a resiliência comunitária, né? Permite justamente, e isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas ampliem uma capacidade de se apoiarem mutuamente, de colaborarem de forma mais efetiva nesses períodos de crise, nesses períodos mais difíceis, né? Então, é isso que a gente acaba experimentando e é por isso que é necessário. E é necessário que a gente nutra esse ambiente de segurança psicológica, porque em momentos de crise, momentos desafiantes como esse que a gente está vivendo, de um desastre climático, nós não podemos ter essa estrutura de colaboração, esse senso de comunidade, essa capacidade, inclusive, de adaptação e de resiliência momentânea, né? Por 15 dias, por 20 dias, pelo período que a água estiver alta, né? Por quê? Porque esse desastre, ele, como eu disse na live da segunda passada, ele é multifatorial e complexo. Então, ele tem muitas etapas, né? Ele não cessa quando a água baixar. Nós teremos uma outra etapa. E assim sucessivamente. E cada uma dessas etapas, se bem conduzida e com segurança psicológica, pode levar, sim, as comunidades afetadas a um crescimento muito maior do que elas tinham antes dessa tragédia acontecer, né? Por um ambiente de segurança psicológica maior. Então,
por isso que é importante, porque segurança psicológica faz com que a gente tenha essa resiliência comunitária, permite um apoio maior e um fortalecimento dos laços entre as pessoas, mesmo entre desconhecidos, e isso faz com que elas colaborem de forma organizada e de forma mais efetiva, que é o que a gente está vendo de alguma forma, certo? Diversos grupos, talvez pessoas que nunca tenham se visto, mas colaboram de forma inclusive organizada, certo? Bom, e a partir disso, qual é o impacto, então? Qual é a relação entre trauma nas empresas e nas cidades, né? Qual é o impacto disso? Olá para todo mundo que está entrando. Qual é o impacto dessa questão? E aqui eu quero deixar justamente, se você quiser colocar aqui um comentário sobre essa temática, vai deixando nos comentários, que assim que eu terminar essa primeira parte, eu já vou lendo e a gente vai comentando e vai fazendo juntos, certo? Para quem está entrando, a gente está falando sobre como transformar o trauma em crescimento e qual é a importância da segurança psicológica para a recuperação de empresas e comunidades, certo? Então vamos lá, Flávia, tudo bom? Então, qual o impacto do trauma nas cidades e nas empresas? O que acontece? E aqui, gente, a gente tá falando de um desastre, né? Mas, de novo, faço aqui uma parte porque tem gente entrando a todo momento. Trauma também pode ser uma crise econômica muito forte, né? Pode ser uma mudança drástica no mercado, né? Uma mudança muito grande. Então, isso pode efetivamente, sim, gerar uma espécie de trauma. E qual é o impacto efetivo que isso traz? Primeiro, isso afeta a moral, né? Significativamente, assim, nas pessoas. E, diante disso, a gente tem um aumento normal, né? No momento que a moral das pessoas, e o que é a moral? Tem a ver com autoestima, não só autoestima corporativa, né, dela no dia a dia, da forma como ela se enxerga no trabalho, mas tem a ver com a autoconfiança dessa pessoa acaba sendo abalada diante desses momentos de crise, momentos de desastre, e é natural que a gente tenha uma redução da produtividade. Eu comentei com vocês na semana passada o quanto na primeira semana, né, que tudo isso começou a acontecer, final de semana, no metade da semana retrasada, enfim, né, começou a se desenhar todas essas coisas, o quanto isso foi aguçando a minha ansiedade, né? E o quanto num determinado momento eu percebi que eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia estar focada para fazer aquilo que eu precisava fazer, para o trabalho que eu precisava desempenhar. E eu precisei utilizar de muitas estratégias para manter o mesmo nível de foco que eu normalmente tenho durante a semana. Para que eu pudesse continuar produzindo. Então, isso, gente, é um exemplo, e provavelmente muitos de vocês que estão aqui devem ter percebido ou percebem ao longo das semanas que daqui a pouco tem se sentido mais cansado se a sua cidade não foi afetada, ou se você está na linha de frente como voluntário, você está se sentindo uma fadiga, inclusive, né? Uma fadiga de compaixão, uma fadiga, inclusive, da simpatia, porque você olha para o lado e você vê muita tristeza. Você acaba sendo impactado a todo momento por vídeos de cidades devastadas. As histórias de pessoas conhecidas e desconhecidas, elas começam a pipocar na nossa timeline, começam a pipocar nos grupos de WhatsApp. A gente começa a ter a noção de que, puxa, aquela pessoa que a gente trabalhou um dia, que a gente teve relacionamento, ela foi afetada, perdeu tudo. E você começa a conhecer a vítima que já trabalhou com você, que já teve relação com você. E a dor que isso causa é muito grande. Então, isso não há como nós dissociarmos e dizer assim, não, tudo bem, a minha cidade não foi afetada, eu sigo trabalhando numa boa, mantendo a minha produtividade. Não, a sua moral, ela está afetada. A sua produtividade, ela vai cair, né? Vai ter uma redução dessa produtividade.
Então, é normal se sentir mais cansado diante disso. E quando não existe espaço para as pessoas expressarem essas preocupações, né? Espaço para as pessoas demonstrarem os seus sentimentos diante desses momentos, isso acaba justamente piorando ainda mais essa situação. Né? Então, esse é o impacto justamente nas empresas e, obviamente, nas cidades. O que acontece? A falta de segurança psicológica nas comunidades, enfim, causa uma desconfiança generalizada. Né? As pessoas elas começam justamente a desconfiar de tudo, causa um movimento de insegurança e isso dificulta o movimento de recuperação. Né? Oi, Bea. Isso dificulta o movimento de recuperação eficaz daquela comunidade ou, né, a gente está falando aqui da empresa também, qual é o impacto efetivamente da segurança psicológica na recuperação de empresas e de comunidades e de cidades. Então, isso vai impactar. Bom, quando a gente olha para isso, então olha só, a gente encerrou a primeira parte, né? Então na primeira parte eu tô falando aqui sobre o que é a segurança psicológica, qual é a importância da segurança psicológica no trabalho e nas comunidades, ou seja, nas cidades, né, nesse movimento, e o impacto que o trauma tem tanto nas empresas, seja você uma empresa diretamente afetada, seja você não está sendo afetado diretamente, mas indiretamente, e o impacto na cidade, certo? Então, vocês viram que a falta de segurança psicológica, ela pode sim impactar diretamente na reconstrução eficaz de uma cidade, de uma empresa e assim sucessivamente, certo? A gente entrando no ponto, na parte 2 da nossa segunda segura de hoje. Olá, pessoal que está entrando aqui. Segunda parte da nossa segunda segura que está falando sobre transformar trauma em crescimento. A gente fala sobre estratégias para promover essa segurança psicológica, né? E aí, gente, algo super importante do que eu estou dizendo, que o momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul é um momento que hoje à tarde, inclusive eu estava numa reunião, isso ainda não gerou trauma. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo, a gente ainda está no olho do furacão, o furacão ainda não passou. Nós temos ameaças de todo tipo acontecendo, né? Então, vai chover, né? Tá previsto aí uma chuva, Porto Alegre, região metropolitana, o rio voltou a subir, a água não desceu, enfim, então nós ainda estamos vivenciando isso, né? As pessoas ainda estão anestesiadas. Nós também estamos anestesiados, meio sem crer, meio olhando para tudo isso e dizendo, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Aqui, no meu jardim, na minha casa. Então, todos nós estamos um pouco impactados de formas diferentes, mas ainda sobre um efeito que a gente chama, né, de anestesia. O trauma ainda não ocorreu. Quando que esse trauma ocorre? Quando eu tenho clareza sobre aquilo que aconteceu. E quando que eu tenho? Quando a água baixar, quando eu voltar para minha casa, quando eu ir na minha empresa, quando eu chegar e perceber, quando a gente perceber que as mortes são muito maiores do que o número hoje visto, e assim sucessivamente, e a gente vai olhar os estragos na nossa cidade, a gente vai olhar para cada esquina e a gente vai lembrar de determinados lugares onde a gente foi, e a gente vai olhar e aquele lugar talvez não exista mais, talvez esteja completamente destruído, e aí é que a gente começa um segundo estágio, e aí sim que efetivamente pode existir o trauma. Né? Então, por isso que eu digo para vocês que a segurança psicológica, ela começa desde agora, mas ela precisa ser trabalhada em todo o processo desta crise, desse desastre, dessa necessidade de resiliência a qual nós gaúchos estamos experimentando, certo? E uma das coisas, efetivamente, que a gente precisa pensar como estratégia, sim, né? As empresas, quando voltarem, a gente precisa pensar, as empresas em si,
voltaram a trabalhar, as empresas que não sofreram diretamente, né, não tiveram o seu local inundado, né, então é indireto, estão observando tudo que está acontecendo, impactados, vendo através de redes sociais, através de WhatsApp, ou daqui a pouco através de conversas com pessoas que estão lá na linha de frente. Mas uma coisa é certa, o que você pode fazer para nutrir segurança psicológica nesses estágios de recuperação? Sim, né? Precisa se investir e ter treinamentos relacionados à resiliência, à empatia, à escuta ativa, né? Ter essa comunicação, esse diálogo aberto, essa comunicação aberta para ouvir as pessoas ativamente, poder responder sobre aquilo que elas estão sentindo, né? Quem sofreu diretamente com essa tragédia, ao voltar para o seu dia a dia, ela vai voltar de um outro lugar, um lugar de impacto, um lugar onde esse desastre afetou ela de uma forma diferente. E cada um de nós, isso afeta de forma diferente. Lembra da semana passada, que eu falei que tem 6 níveis de vítimas num desastre? Então, isso impacta de formas diferentes. Então, a gente precisa instrumentar as pessoas neste retorno, assim, trabalhar empatia, trabalhar uma escuta mais ativa, trabalhar treinos de resiliência e manejo do estresse, que vai surgir efetivamente muito acentuado depois, né, nesse retorno. Então, ouvir de forma construtiva a preocupação das pessoas, né? Isso pode justamente transformar significativamente a reconstrução, seja de uma comunidade, seja a reconstrução de uma empresa. A outra questão é a gente cuidar muito com os comportamentos, e aí sim pode ter normas específicas de que tipos de comportamentos são necessários nesse momento para efetivamente a gente não criar ambientes de insegurança psicológica. E aqui, gente, eu lembro muito depois da pandemia, e eu trago aqui que foi um outro cenário importante, e eu estava, né, diretamente dentro de empresas, e o quê? Passado aquele cenário, voltou, tá todo mundo meio que trabalho híbrido e tal, mas daqui a pouco se comprovou que não, tá tudo bem, podemos todo mundo voltar. Começou uma volta desenfreada de produtividade, performance, acima de tudo, correr atrás do tempo perdido e tal. E isso se criou comportamentos extremamente tóxicos, né, dentro das organizações. Exigências e cobranças a qual as pessoas não estavam ainda no momento para... né? De forma errada, não que não deveria ter produtividade, mas a forma como foi feito, o nível de exigência que foi colocado, levou a um adoecimento maior ainda, né, das pessoas, e o que a gente efetivamente está vendo até hoje, né, com todos os aumento aí dos problemas relacionados à saúde mental. Então, isso é um ponto, né, importante. A questão de feedbacks construtivos e regulares, né, nesse retorno. Então, não é uma questão no retorno, nessa reconstrução, e durante este período, onde a gente deve-se ter diversos grupos temáticos trabalhando, espera-se que tenhamos diversas frentes e grupos temáticos através de estado, através de município, trabalhando de forma sistêmica, com amplitude de visão, né, sobre esta crise. Sim, que a gente possa ter feedbacks construtivos para nutrir a segurança psicológica, porque a gente viu que sem segurança psicológica a reconstrução tende a ser lenta e ineficaz, né? Então, isso é importante, e não só avaliar sob o ponto de vista do desempenho, mas um feedback para onde a gente possa escutar, onde a gente possa ter discussões sobre o desenvolvimento dos próximos passos, mas também a gente possa entender e garantir o bem-estar das pessoas, porque sem bem-estar não existe criatividade, não existe solução. Né? Segurança psicológica, ela não é a solução para tudo, mas ela é o terreno fértil que a gente precisa para que as soluções criativas, inovadoras, possam efetivamente crescer, né? Então, isso é importante.
Além disso, ter fóruns de discussões abertas, né? Onde efetivamente as pessoas possam discutir livremente sobre determinados desafios, sobre ideias efetivamente que vão surgir justamente para o que fazer nesse momento, como que a gente ajuda as pessoas sem esse medo de julgamento, promovendo efetivamente esse ambiente seguro, esse ambiente de, principalmente, apoio, colaboração e suporte. Né? Eu diria que nesse momento, o que precisa se construir em todos os espaços, do início ao fim desse processo, são ambientes que sejam de colaboração, suporte e apoio, né? Para que a gente possa ter, sim, soluções viáveis frente ao que a gente está vivendo. E aí, gente, quando a gente olha sobre essas questões, voltados para a cidade, a gente tem que olhar justamente que as cidades, nesse movimento, quando chegar o momento de reconstrução, a gente tem que pensar que em setembro do ano passado, nós vivemos uma prévia do que está acontecendo aqui. Eu tive uma amiga que foi duplamente impactada, né? Ela, em setembro, novembro, ali, aquele período, a água também entrou na casa dela. E agora, a água entrou com toda a força e ela perdeu tudo, né? Então, é um segundo evento com um período de tempo menor. O que a cidade precisa aprender com isso? E o que a cidade pode fazer? E como que a segurança psicológica pode ajudar nesse sentido? Primeiro ponto, sim, né? Os funcionários públicos, eles precisam ser treinados em práticas de segurança psicológica. Isso é crucial, né? É crucial porque uma crise, um desastre, ele não é só sob o ponto de vista de infraestrutura, né? A gente tem que começar a olhar além disso. Ele não é só sob o ponto de vista social, ele tem, como eu disse, multifatorial, né? E a comunidade, a cidade em si, ela precisa começar a olhar para isso. Então, treinos de segurança psicológica, e aí para a polícia, para os bombeiros, para quem tá, educadores, para os funcionários de saúde, ensinando justamente como que eles podem agir de forma emocionalmente inteligente em situações de crise, em situações de necessidade de adaptação. Porque, infelizmente, gente, o que a gente está vendo aí é que a maioria não sabe nem lidar com pessoas, né? Muitas pessoas desses profissionais não sabem reagir nesses momentos de crise, né? Nesses momentos de tensão. Então, isso é um ponto. Práticas de suporte comunitário é uma outra questão, né? Que é justamente o quê? Diversas políticas que deem apoio mútuo para as pessoas que estão naquele local, né? Que moram naquele local. Então, iniciativas de vizinhança que vão incentivar a cooperação, comunicação rápida entre as pessoas, programas de saúde mental mais acessíveis, campanhas de sensibilização que podem educar justamente as pessoas, né, que estão naquela comunidade sobre segurança psicológica, sobre saúde mental, e a gente ir desestigmatizando essa discussão. Por quê? Porque tudo que a gente está vivendo, no final das contas, vai impactar no emocional, né? Então, lembrem, e aqui eu faço uma lembrança justamente para vocês, lembrem da pandemia. Antes era o quê? Saúde física, né? Integridade física, então vamos nos separar, vamos nos isolar, isso. Depois a questão do contato social, a gente precisa das pessoas, a gente precisa ter o contato olho no olho, pegar, abraçar e tal. Qual foi o último estágio da pandemia que a gente vivenciou? Uma epidemia de problemas de transtorno mental, né? Por quê? Porque o emocional, ele tem um impacto enorme diante desses momentos de crise, desses momentos de desastre. Então, a gente precisa justamente começar a olhar para isso e começar, sim, as cidades começarem a promover de uma forma mais proativa e propositiva programas de suporte, de cuidado, de apoio, que inclusive vai preparar para outras crises que vão surgir, né? Porque o mundo, nós estamos aqui, a gente não tem controle sobre uma série de fatores e crises, elas vão acontecer. Seja uma crise climática, seja uma crise de saúde, seja uma crise econômica, a gente vai viver diversos momentos nesse sentido. Então, esta é uma pauta para que
as sociedades, a comunidade, as empresas que estão nesse lugar possam se reconstruir rapidamente, de forma eficaz, e ir para um patamar diferente do que estavam anterior, elas precisam efetivamente de segurança psicológica. E aqui eu trago 2 exemplos, né, para vocês sobre esse assunto. O primeiro relacionado a uma empresa, né, em específico, que é a Pixar, né, que todos nós conhecemos aí, né, criadora, teve inúmeras animações, mas aqui uma que eu gosto muito, que é o Toy Story, que inclusive é o foco desse case. Né? Então, a Pixar, depois do lançamento de Toy Story 1, ela teve inúmeros desafios para continuar com o seu processo criativo. E ela estava prestes a... precisava justamente lançar Toy Story 2, e ela promoveu uma reestruturação organizacional, onde justamente o que ela fez? Ela deu permissão, que não existia na época, para que as pessoas pudessem ter espaço de fala e escuta. Então, ela trabalhou um dos pilares importantíssimos de segurança psicológica, que é a segurança da inclusão, né? Eu não tenho coragem de expressar a minha opinião, de poder me posicionar, de poder criticar situações, se eu não me sinto segura para isso. E a Pixar, então, ela criou uma série de iniciativas onde as pessoas pudessem dar feedback aberto, crítico, onde elas poderiam apontar falhas e erros, e com isso, a Pixar, que estava com diversos problemas criativos em Toy Story 2, conseguiu dar a volta por cima, né? Conseguiu justamente salvar Toy Story 2 de um fracasso enorme, e conseguiu, a partir dessa mudança de implementação de segurança psicológica, estabelecer um novo padrão criativo, mas não um padrão criativo qualquer, elevar o seu padrão criativo. Então, aquilo que eu disse para vocês, que quando a gente consegue ter uma cultura de segurança psicológica, e aqui eu tô dando um exemplo de uma empresa, mas eu já quero trazer um exemplo de uma cidade que fez isso, tá? Quando a gente consegue ter efetivamente uma cultura de segurança psicológica, pode justamente, diante dessa situação de trauma, fazer com que efetivamente aquele local, aquele grupo de pessoas, aquela empresa possa sim sair daquela situação anterior para uma situação muito melhor do que ela estava, né? Antes do desastre, antes de uma crise. Então, esse foi o caso, por exemplo, da Pixar, que justamente depois disso, depois dessa implementação, acabou se tornando líder em inovação criativa. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês de segurança psicológica aplicada em uma cidade, né? E depois de um desastre, um exemplo da Nova Zelândia, após os terremotos de 2010 e 2011, né? A cidade de Christchurch, ela justamente após esse período, a cidade ficou devastada, e uma das coisas que eles justamente fizeram, e muitos anos eles ficaram efetivamente mudando e aprimorando os programas relacionados à segurança psicológica, aprimorando programas de saúde mental, foi justamente que eles tiveram um investimento significativo nessa questão relacionada à segurança psicológica das comunidades, dos grupos em específico. E isso acelerou a recuperação e reconstrução da cidade. Então, assim, a segurança psicológica, neste caso, por exemplo, da Nova Zelândia, ela permitiu, né, que a localidade pudesse se recuperar de forma mais eficaz e acelerada, né? Então, eles tiveram diversos programas de implementação dessa questão de feedbacks abertos e críticos, onde as pessoas poderiam compor salas de discussão para efetivamente soluções de reconstrução daquele local, do que poderia ser feito, como angariar recursos. Além disso, né, projetos justamente de segurança de saúde mental para os moradores, para os residentes,
E isso ajudou a criar e aumentar um senso de comunidade, né? E a gente viu lá no início da nossa segunda segura de hoje que quando eu aumento o senso de comunidade, eu aumento o apoio, eu acelero a colaboração e o apoio mútuo, né, entre as pessoas. E efetivamente essa situação de saúde mental fez com que as pessoas também pudessem falar abertamente sobre aquilo que elas estavam sentindo. Então lembrem que eu falei para vocês que o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, assim como o que a gente viveu na pandemia, pode gerar trauma? Pode gerar um trauma. Esse trauma virá um problema de saúde mental, depende, né? Depende de como isso é tratado, de como as pessoas têm espaço efetivamente, e isso pode ser através de redes de suporte, pode ser de eventos comunitários, eu posso trabalhar isso com campanhas de sensibilização, eu posso fazer workshops para encorajar efetivamente as pessoas a se apoiarem mutuamente e também a procurar ajuda, né? Eu posso justamente tornar esse momento de dor um momento também de autopercepção, de autoconhecimento, um momento onde as pessoas podem efetivamente se apoiar como comunidade e encontrar uma colaboração maior e isso ajudar numa recuperação física, emocional das pessoas que estão ali vivendo naquela comunidade, naquela sociedade. Então, esses dois exemplos aqui que eu trouxe, né? Eu tava aqui vendo todos os exemplos que eu trouxe, eu separei vários, mas assim, desses que eu queria trazer um exemplo voltado para a reconstrução de uma empresa e um exemplo de segurança psicológica voltado para uma cidade, voltado para uma comunidade em si, que eu acho que é importante a gente mostrar esses dois casos, porque nós vamos precisar justamente disso num cenário de reconstrução. E para a gente se encaminhar justamente já por aqui para a nossa parte 3, né, da nossa segunda segura, que é como que efetivamente a gente transforma esse trauma em crescimento, tem algo que eu acho que é importante a gente falar, que é a teoria do crescimento pós-traumático, né? Que é um conceito justamente da psicologia que ele traz, que basicamente diz que as pessoas podem crescer de maneiras não previamente possíveis. Então, assim, elas vinham numa situação específica e elas daqui a pouco poderiam evoluir ou não, né? E aí elas encontram um evento no meio do caminho. Um evento que pode ser traumático ou não, mas um evento significativo, tá? Um evento que tira, de repente, elas da rota. Diante desse evento, a teoria do crescimento pós-traumático, ela fala que diante deste evento que tira a pessoa do caminho a qual ela estava trilhando, as pessoas podem encontrar maneiras que não eram possíveis antes de crescer ainda mais, crescer num estado maior do que elas estavam antes do evento ter ocorrido, tá? Então, e isso não é só sobre a recuperação ela vai voltar para o estágio que ela estava antes, mas é alcançar um novo estado de ser, né, que ela vai incorporar diante daquela experiência, diante do aprendizado que ela tem do trauma. E aí, esses aprendizados, essas áreas de crescimento, elas podem justamente vir, né, de diversos cenários, mas ela pode vir de relações pessoais, então as pessoas vão desenvolver laços mais profundos, né, com os outros, né, então tem aí uma relação, laços mais profundos, elas têm a tendência diante disso, né, elas podem, e isso é importante, não é que isso vai acontecer com todas as pessoas, e eu vou falar para vocês o que precisa ocorrer, qual é a situação que precisa ocorrer, para que essa teoria do crescimento pós-traumático ela possa ser viável, né? Para que o trauma seja crescimento, para que a gente possa transformar o trauma em crescimento e não o trauma em adoecimento, né? Então, pode ser que a gente se relacione com laços mais profundos, sim. Pode ser uma apreciação diante da vida, então uma apreciação sobre o valor da vida. Um outro ponto são novas possibilidades, as pessoas se abrem a novas oportunidades, novas possibilidades de enfrentar a vida, de ver a vida que de repente elas não consideravam antes.
Então, existe uma possibilidade aí de revisão de conceitos, de julgamentos que existiam anteriormente. Tem uma questão de força pessoal, então as pessoas diante de um trauma, elas podem efetivamente descobrir uma força que elas não achavam que tinham, né? Uma força, uma resiliência, uma determinação, uma atitude para enfrentar dificuldades que elas não enxergavam anteriormente, e isso muda o jogo delas depois. Numa reconstrução, e sem falar efetivamente num desenvolvimento espiritual, ou seja, mudança significativa na crença, né, dessa pessoa, na forma dela ver a vida, na forma do que ela acredita, uma compreensão pessoal diferente a respeito da vida, do sentido e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Bom, mas isso acontece com todo mundo que passou por um trauma? Não, né? E aí a gente pode separar isso também em dois grupos, já que estamos falando de reconstrução de empresas e de cidades. A gente pode falar do papel do líder na facilitação do crescimento pós-traumático, né? Com uma cultura e uma abertura, né? Uma cultura de abertura e de aprendizado. Então, assim, de encorajar efetivamente uma cultura onde todas as pessoas se sintam seguras, né, para se expressar, para compartilhar suas experiências, para trazer ideias, aprendizados decorrentes deste momento, né? E isso ajuda justamente a estabelecer um ambiente de segurança psicológica onde o diálogo acaba tendo um espaço honesto e um espaço de desenvolvimento. Além disso, a gente pode falar muito da questão da resiliência e do otimismo, né? De moldar isso. Então, os líderes, eles podem dar o exemplo dessa resiliência, de demonstrar esse otimismo realista, né? Não um otimismo fora da realidade, mas um otimismo realista, um otimismo saudável, vamos pensar assim, mostrando como enfrentar essas adversidades, como como desenvolver essa capacidade de adaptação e flexibilidade diante desses momentos e como é que a gente transforma isso em oportunidades de crescimento, né? Eu acho que um outro ponto justamente é poder, diante de cada movimento de desenvolvimento, cada esforço, cada movimento de crescimento frente a uma adversidade, cada vitória frente a essa adversidade, é poder reconhecer, por menor que seja, né? Poder reconhecer isso molda também comportamentos positivos, incentiva as pessoas a também fazer o mesmo, né, a praticar esse tipo de comportamento. Então, esse é o papel dos líderes em transformar trauma em crescimento. Quando a gente olha no papel efetivamente, né, das cidades, né, a gente está falando de recursos, né, de aconselhamento e suporte. Então, aquilo que eu falei de apoio, colaboração e ajuda. Sim, a gente precisa, né, desse momento de aconselhamento, de serviços de saúde, de apoio, para que as pessoas possam ressignificar esse momento de trauma, esse momento de crise, esse momento de dor, para que sim possa existir esse crescimento pós-traumático, né? Para que esse trauma não vire um adoecimento mental, né? Então, esse é um ponto importante. Então, esse ponto emocional relacionado ao campo das emoções, ele é muito importante para a reconstrução, né, de empresas e de cidades, né? Não é nós temos a tendência muitas vezes de colocar as coisas em caixinhas, né? Caixinhas separadas, fragmentadas, onde eu acho que é só uma questão. Eu tô falando de infraestrutura, eu tô falando de mobilidade, eu tô falando de social. Não, né? As coisas, quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala de uma cidade, a gente tá falando de algo sistêmico, né? E algo sistêmico é algo que uma coisa é interdependente da outra, algo depende do outro, né? Então, não é porque eu não enxergo o impacto emocional que isso tem na reconstrução que ele não faz parte, né? E quando a gente fala de reconstruir, quando a gente fala de momentos de crise, momentos de adversidade, de desastre, o nome que você quiser dar,
a gente ter capacidade de empatia, a gente ter resiliência, a gente ter condições de adaptação, a gente ser emocionalmente inteligente para lidar com a pressão, com a tristeza, fazem toda a diferença para que possamos ser eficazes no salvamento, eficazes numa recuperação, eficazes naquilo que o momento exige, né? Qualquer coisa, um momento ele pode exigir uma multiplicidade de questões, e isso é algo necessário, e é neste campo, né, que entra a necessidade de construir ambientes seguros, para que a colaboração possa fluir de um outro lugar, né? E para que os resultados, ou seja, para que as soluções possam de fato encontrar um terreno fértil para crescer. Certo, gente? Me alonguei aqui como sempre, né? Meu compromisso de fazer aqui isso em 40 minutos, 30 minutos sempre passa, mas enfim, eu queria falar com vocês justamente sobre isso, deixar a minha visão sobre como a segurança psicológica pode sim auxiliar cidades e organizações a transformar o trauma em crescimento, como que efetivamente a segurança psicológica pode ajudar numa reconstrução, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, né? Compartilha se fez sentido esse conteúdo para você. Se você saiu pensando sobre várias questões que eu trouxe aqui, vai lá no aviãozinho, né? Que tem no cantinho aqui, e compartilha essa segunda segura, né? A segunda segura é uma live justamente que tem o objetivo de você poder aprimorar a sua liderança e fortalecer a sua semana, sempre com temas específicos que vão te gerar insight, vão gerar reflexão. Então vai lá e compartilha, se fez sentido com você. Eu tenho certeza que outras pessoas assim como você também precisam ouvir isso que a gente está falando aqui. E para quem quer justamente conhecer mais sobre segurança psicológica, saber como aplicar a segurança psicológica na prática para ter maior desempenho sem perder bem-estar ao longo desse processo, tem um workshop dia 6 de junho online ao vivo, né, que ocorre, é o workshop Segurança Psicológica na Prática da Liderança. É a primeira edição, e para quem não acompanhou, que eu comentei na segunda-feira passada e que eu tenho falado, enfim, nos meus stories e aqui, toda venda, 100% da venda desse workshop vai ser destinado para as vítimas desse desastre no Rio Grande do Sul. E além disso, eu vou adicionar ao valor 25% também, né, como minha contribuição, além das contribuições que eu já venho fazendo desde que isso tudo começou, certo? Então, é uma forma de você adquirir conhecimento, mas também você ajudar numa causa social, porque eu tenho dito que esse desastre tem muitas etapas e a gente precisa ter fôlego para poder auxiliar as pessoas ao longo de cada uma dessas etapas. E já que a gente eu estou falando aqui, né, sobre a importância da segurança psicológica, eu espero que você possa se instrumentalizar, né, nessa competência de segurança psicológica e além de aprender, além de saber como colocar isso na prática, como utilizar isso na sua equipe, se você é um líder, tem equipe formal, trabalha numa organização, ou para você saber como utilizar nas suas relações, né? Segurança psicológica não é algo só lá dentro da organização, mas você saber como utilizar isso nas suas relações, para construir espaços mais seguros, para construir espaços inovadores, espaços coesos, espaços onde as pessoas tenham liberdade efetivamente para ser quem elas são, liberdade para que elas possam opinar, liberdade para que elas possam criticar, para que elas possam expressar quem elas de fato são, estando com você. Então, se isso faz sentido para você, clica lá no link que está na minha bio e te inscreve no workshop Segurança Psicológica na Prática da Liderança. Eu tenho certeza que você vai gostar de cada conteúdo que eu estou preparando para que nós possamos nos desenvolver juntos e levar essa temática mais adiante, não só nas nossas organizações, mas também nas cidades onde estamos. Certo, gente? Muito bom estar com vocês.
Se você estiver vendo a gravação, deixa o teu comentário aqui também. Clica lá no link da bio. Vou adorar ter vocês dia 6 de junho nesse workshop, tá bom? Um grande beijo, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!